mas queria te agradecer nesse momento. E aquilo, né? A gente vai em tantos painéis, a gente está nessa vida touch online. Aproveitar que a gente está com poucas pessoas aqui, eu vou dar a oportunidade de vocês se apresentarem, falar o nome e a empresa. Porque eu sempre falo, depois que a gente olha no olho de alguém, é mais fácil a gente pedir favor depois, né? A gente fala assim, ô Ana, estava lá no iFood, lembra? Deixa eu pedir um negocinho aqui. Então vou passar o microfone e vocês se apresentam, pode ser? Vamos lá. Bom dia, meu nome é Ana Paula, sou gerente de recursos humanos da empresa Novemp, que fica em São Bernardo do Campo. O network já começou 10 horas. Eu sou Francine, eu trabalho no escritório de contabilidade, chama Lério Silva, eu sou coordenadora de DP. Bom dia, eu me chamo Lígia, eu trabalho no Cicobi Advocacia de Santa Catarina e hoje atuo como diretora administrativa e de riscos. Bom dia, tudo bem? Acho que eu sou a mais diferente aqui. Eu sou de Porto Alegre e eu trabalho com comunicação interna numa agência de endomarketing, que atende grandes contas, então... Bom dia, eu sou a Glória, eu trabalho numa asset aqui em São Paulo mesmo, na Juscelino Kubitschek, Western Asset. Muito prazer. Bom dia, eu me chamo Tamires, sou analista de operações pessoal da parte de benefícios no Porto do Açu, em São João da Barra, Rio de Janeiro, e trabalho na Ferroporte, claro, não esqueci dele. Bom dia, Laiane, sou gerente de RH. A gente trabalha na Peram, é uma siderúrgica e agro juntas lá em Minas. Legal. Agora vamos para esse bloco. Bom dia, sou a Natália, trabalho junto com a Laiane na Peram, na empresa siderúrgica, sou especialista de gente de gestão. Bom dia, me chamo Andressa, trabalho no COI da Votorantim e faço parte da equipe de gestão de terceiros. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Thaís. Eu trabalho numa empresa de tecnologia chamada CS Global IT e sou analista de RH. Bom dia, eu sou a Débora, também trabalho com a Laiane e com a Natália. Viemos. Sou especialista de desenvolvimento, cultura e inclusão com diversidade na Peram. Já falei, já falei. Meu nome é Ana Paula, sou gerente de recursos humanos da empresa Novemp, aqui em São Bernardo do Campo. Eu sou de São Paulo. Quem não é de São Paulo, aqui em São Paulo, tem algumas regiões que puxa mais o R. E São Bernardo é isso. Eu sou casada, gente, com uma nordestina. E meu filho é filho da Carol, também é nordestino. E eles, olha quem chegou! Pronto, se chegou! Bem-vinda, Si, vem cá. Eu sou de abraçar, a pessoa chega, dá abraço. Ai, que saudade, cara! Que bom que você tá aqui. Ai, por favor, Si, fica à vontade. Ó, Michel, uma água. Deixa eu pegar aqui um pra... Tem? Sim, então, por favor. Quer deixar a bolsa aqui? Eu quero. Ao vivo é isso, gente. Aqui que a gente faz. Deixa eu colocar aqui no cantinho, ó. Pronto, deu tempo de tudo, tá vendo? Eu tava contando, eu sou casada com a Carol, que é Potiguar, Rio Grande do Norte. E lá em casa tem uma palavra que eu repito, que eles tiram sarro da minha cara, é despertador. Eu falar despertador, eles falam, mas quantos tem aí? E aí outra palavra que eles falam pra mim, quando eu falo carne, eles, o que tem? Tem um i no meio de carne? É carne? Ai, muito bem-vindo, gente. Bom dia. Oi, Gi, tudo bom, querida? Aqui o pessoal chegando não querendo chamar atenção, aí a gente faz chamar atenção, você vê? Fazer minha audiodescrição, sou uma mulher de 1,5 m, tenho a pele clara. Tô usando um macaquinho cheio de cartões do iFood Benefício, que eu sou assim, gente. Sou puxa-saco, sou muito puxa-saco. Minha roupa tem uma capa. Essa é uma roupa que eu uso nas minhas palestras, nos meus eventos, porque eu acredito que a minha roupa não anula as minhas competências, eu trabalho com bom humor. Tenho um tênis, estou com um tênis claro, uso um relógio prateado no meu punho esquerdo, uma pulseira no meu punho direito, estou de esmalte, vinho, tenho uma tatuagem, gente, é temporário, tá? Não fica assustado, falando, Jesus, a pessoa ama tanto o RH, uma tatuagem temporária na minha mão direita, que é Ai Coração RH. Sou muito apaixonada, gente. Tenho o cabelo cacheado curtinho, estou usando um óculos marrom. Essa é a minha audiodescrição para quem está acompanhando aí no vídeo. A gente está hoje aqui num espaço bem incrível aqui do iFood Benefícios. Tem uma tela atrás da gente com o logo iFood Benefícios. Tem aproximadamente quantas pessoas aqui, Gi?
16 pessoas com a gente e é um espaço muito bacana dentro do stand. Então, a audiodescrição do nosso espaço aqui para a gente começar esse papo maravilhoso, que o nosso tema vai ser marca que atrai, experiência que segura. Como os benefícios ajudam a construir o EVP na prática. Agora eu quero ver que a gente vai ter muitas perguntas para vocês. E com essa dupla aqui poderosa, ele que é gerente de produto, design e inovação do iFood, Michel Mendes, uma salva de palmas! E ela, maravilhosa, gente, sou puxa-saco dela, isso é incrível. Diretora de Recursos Humanos da Adidas, Silene Rodrigues! Que lindo! E uma salva de palmas para vocês também! É! Evento presencial, a gente bate palmas, gente, é isso que a gente faz. Né? No online a gente fica lá assistindo os pijama, mas no presencial puxou aqui, a gente tá... E aí, queria fazer um combinado com vocês. Tem gente que é mais empolgado, a pessoa... Nossa, que o Michel falou incrível, bate uma palma. Ninguém acompanha, gente, é muito triste. Então, quando você ouvir um colega aqui batendo palma, bate palma junto. Pra pessoa não ficar humilhada sozinha, entendeu? Puxou uma palma, você... Nossa, Silene falou um negócio muito bom, bateu palma. Bate palma junto, pra gente não ficar chateadinho, combinado? E aqui, galera, é um papo leve, é um papo que a gente quer muita participação de vocês. Fiquem à vontade pra me interromper. Eu, Marina com Y, sou humorologista. Humorista conta piada. Humorologista eleva a sensação de bem-estar das pessoas. Sou palestrante, treinadora, sou coautora do best-seller Soft Skills, sou TEDx Speaker, atuo em várias organizações levando inteligência positiva. Como que a gente coloca a nossa mente para jogar a favor? Por que eu estou falando tudo isso? Porque o nosso papo vai ser leve. Porque eu acredito que o meu bom humor não anula as minhas competências, os meus resultados. E eu sempre falo, os tímidos também são bem-humorados, hein, gente? Não é sobre ser extrovertido. A comédia é feita para fazer rir, o bom humor é feito para fazer bem. Então, cada um aqui no seu jeito de se sentir bem, fazer o bem, tá joia. Não precisa sair daqui contando piada. Mas eu quero que vocês se sintam bem no nosso bate-papo. Combinado, sim ou não? Ah, maravilhoso. Vocês participam, gente. Eu adoro. Eu vou ter que levar vocês para todos agora. Ai, Gi, não vai ter jeito. É ela. A gente tá aqui tudo junto. Mas vamos lá. A gente já está aqui trazendo muito conteúdo para Acrescenta, eu estou aqui de novo, estou intermediando esses painéis, e a gente vai falar desse tema que todo mundo vive de perto, né, gente? Seja contratando, retendo ou tentando engajar. Como a marca empregadora se sustenta no dia a dia. É sobre isso que a gente vai falar aqui, porque a gente vê muitas empresas com campanhas maravilhosas, campanhas lindas lá no LinkedIn, né? Mas não conseguem entregar uma experiência real para quem está lá dentro. E aí, o EVP vira promessa vazia. A pergunta que guia a nossa conversa é: como os benefícios podem ajudar a transformar essa promessa em prática e experiência concreta? Então, essa dupla aqui está pronta para responder a gente com tudo isso, porque quando a gente fala em EVP, a gente está falando sobre o que a empresa promete entregar, o que de fato entrega, né? Em troca do talento das pessoas. Benefícios, cultura, propósito, autonomia, crescimento, tudo isso faz parte. Mas será que a experiência do colaborador tem acompanhado o nosso discurso? Bora descobrir, gente, como é que a gente funciona na prática de verdade? E aí, Silene, vou começar com você. Deixa eu pegar seu microfone aqui, peraí. Tá na mão. Bora lá. Pergunta que a gente separou aqui. Se a Adidas tem uma marca que fala por si, né? Sozinha ela já chega chegando. Mas isso não basta para atrair e reter. O que vocês têm feito para garantir que o EVP vá além da promessa e se materialize na jornada do colaborador? Excelente pergunta. Bom, eu gosto de dizer, aprendi com Simon Sinek, que a gente tem que começar pelo porquê. Então, por que a gente faz o que faz? É óbvio que quando a gente liga para um candidato e fala assim, olha, eu sou a Silene da Adidas, nossa, né? Você já criou ali um desejo porque nossa marca, nosso trefoil fala mais alto. Mas a gente tem que fazer isso se tornar realidade. Então, o nosso porquê começa com o nosso propósito. Através do esporte, nós temos o poder de transformar vidas. E eu digo que a gente transforma as vidas não somente a dos atletas, não somente a dos nossos consumidores, mas também dos nossos colaboradores. E eu acho que é importantíssimo. Então, a gente começa com o propósito. Este propósito ele está encapsulado em 6 valores que são extremamente importantes e são fundamentais para a gente sustentar uma cultura de bem-estar, de satisfação, de engajamento e tudo mais. E eu acho fundamental a gente ter escutativa e conversar com os nossos colaboradores. Então, eu, sentada na minha cadeirinha,
posso pensar assim, não, o melhor benefício que eu vou implementar é um X tudo, um vale tudo, não sei. Mas será que faz sentido para quem vai receber esse benefício? Será que ele vai perceber o valor desse benefício? É óbvio que a gente não consegue fazer, eu sempre falo isso na empresa, eu não consigo fazer políticas de RH individuais, né? Adoraria, mas não é. Vamos combinar que não é factível, não é sustentável e ninguém vai ter dinheiro para fazer isso. Mas a gente precisa pensar na coletividade. Então, o que faz sentido? Faz sentido eu ter um vale-refeição, um vale-alimentação, faz sentido, obviamente, por lei eu tenho que ter um vale-transporte, mas eu posso ter um fretado. Eu estou em Alphaville, por exemplo, o nosso escritório está em Alphaville, então não é fácil chegar lá, a maior parte da minha população mora em São Paulo. Então, como é que eu faço para facilitar esse trajeto do meu colaborador? E para além dos benefícios, óbvio que você tem uma política de remuneração que seja competitiva com o mercado, óbvio que você tem que ter um variável, um bônus, enfim, que também seja vantajoso, que o profissional possa ver o valor nisso. Mas tudo isso vem com a cultura organizacional. Como é que você faz tudo isso? Não adianta eu dar um vale-refeição de R$3.000 se o dia do colaborador é um inferno, né? Se ele não tem uma liderança que olha para ele como se ele fosse não, né? Como um ser humano, né? Se não está interessado em saber o que ele pensa, o que ele sente, que quando vai para uma reunião virtual, a gente faz bastante, porque a gente está no modelo híbrido, vai para uma reunião virtual, eu sempre digo, a primeira coisa que a gente tem que falar é: oi, pessoal, tá tudo bem? Oi, você tá bem? Como é que você está se sentindo hoje? Né? Então, essa é a cultura que a gente nutre dentro da companhia, que vem, obviamente, com outros fatores, como a gente falou, os fatores mais financeiros, não é? A remuneração, os benefícios, mas, assim, não adianta eu ter nada disso também se eu não tiver uma liderança preparada para receber esse colaborador. E se eu não tiver um ambiente com segurança psicológica para que cada um possa se expressar da maneira que quiser, sem medo de ter uma retaliação, sem medo de ser julgado. Agora, Mari, preciso te contar uma coisa. Me conta. Não é perfeito. Ah, não acredito, gente. Verdade. Poxa, Silene! Verdade, olha. Acontece da gente dar umas derrapadas Olha de vez só. em quando. Acontece de você ter um líder que não necessariamente está vivendo a cultura 100%. Acontece de você ter um colaborador que, por mais que você faça, ele também não está engajado. Sim. Acontece de o RH tomar decisões equivocadas. Acontece, gente. Se a Silene falar isso, dá um alívio, né, gente? Fala, ufa, gente, se está acontecendo lá com Silene, eu tô de boa. Isso é muito legal você trazer essa vulnerabilidade, porque, fato, a marca é muito importante. A gente fala, não, na Adidas deve ser maravilhoso, não tem problema, todo mundo engajado, os líderes todos participam. E não é assim, né, Si? Tem uma verdade que a gente tem que assumir, e você trouxe pontos que eu acho muito relevante. Você falou, não adianta eu dar um vale de 3.000 e o cara tá vivendo um dia infernal. Então, o quanto a gente tem que ter essa conversa de ouvir as pessoas, entender o que motivam aquelas pessoas, em que fase da vida elas estão. Eu gosto, quando eu faço treinamento de liderança, eu falo assim, gente, às vezes a gente tem um líder e aí a gente fala, vamos premiar todo mundo. Aí tem um que ele só tá querendo um elogio. Se você elogiar ele em público, dá um troféuzinho para ele, cara, você arrasou. Para ele vai estar bom. Tem um que acabou de casar, o benefício, ele precisa de bônus. Ele precisa de dinheiro na conta, ele está desesperado. Então, essa parte que você trouxe da escuta ativa, eu achei muito incrível, porque a gente sabe que na prática é complexo, mas a gente precisa ouvir o individual para agir no coletivo. Faz sentido? Totalmente. E aí, se você me permite, eu lembrei Por de favor. uma situação que eu vivi quando eu estava na Nike. Uma funcionária fez alguma coisa que foi, não me lembro exatamente em detalhes, mas ela fez alguma coisa que foi muito bacana, e o diretor dela queria reconhecê-la, e ele queria dar um bônus extra. E eu falei, desculpa, eu não posso fazer isso porque está fora da nossa política, porque eu tenho que tratar todo mundo com equidade. Se eu fizer para ela, eu vou criar um precedente, eu não vou me sentir bem, e não vai ser justo com os demais. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer uma carta, eu vou assinar, você vai assinar, a gente vai agradecê-la pelo que ela fez, porque foi muito importante para o nosso negócio, e a gente vai pagar um jantar para ela no restaurante que ela escolher, ela e um acompanhante. Ele falou, não, mas imagina, isso não tem valor. Eu falei, tem valor, vamos lá, vamos tentar? E ele falou, vamos.
E aí a gente fez a carta, assinou, ele entregou a carta, disse para ela que ela podia ir jantar com o acompanhante, trazer a despesa para a gente, que a gente ia reembolsar, enfim. Aí ela me liga. Silene, queria falar com você. Eu falei, fala, Carol, o que foi? Ela falou, não, é o seguinte, eu estou assim, emocionadíssima, eu já até chorei na frente do meu chefe. Porque eu fiquei pensando assim, talvez se vocês tivessem me dado um bônus, eu não teria ficado tão feliz. Quanto eu fiquei recebendo uma carta de vocês que eu vou guardar para o resto da vida. Então, de novo, gente, a gente precisa olhar pro ser humano. É óbvio que dinheiro faz diferença, mas ele não é tudo. Tem outras coisas que compõem esse pacote aí que traz o engajamento, que traz a satisfação no trabalho. Arrasou. O simples, né? A gente quer complicar, fazer 1000 processos e 1000 dinheiros. Ó, quanto dinheiro. Muito bom. Michel, tá pronto? Sempre. Nasceu pronto. Nasci pronto. Quem tá aqui hoje tem até o que? Ar-condicionado, água. Já deixaram o ambiente Michel tá pronto para não receber. Michel, conta pra gente. Vocês no iFood, vocês pensam de benefícios de um jeito diferente, como ferramentas de cuidado, cultura e até performance. Como conectar esses benefícios ao EVP sem parecer só uma lista de vantagens? Mário, eu acho que você trouxe um ponto super importante. Não adianta eu sair listando os meus benefícios, que eles serão imensos. Eu vou ter ali um checklist que você fala, uau, tudo isso de benefício. Mas os benefícios, eles têm que se conectar com a cultura. Ele tem que se conectar com o nosso propósito, no que a gente acredita. Não adianta eu falar de diversidade e não ter nenhum benefícios dedicado para aquele grupo de minoria, porque acontece. Diversidade é hype, às vezes, para algumas empresas. Trata o tema de uma forma tão superficial e quando você vai naquela empresa para entender o que está acontecendo, você fala, opa, pera lá, não é bem assim como funciona. Pessoas trans não têm direito a um benefício dedicado para elas. Então, no iFood, a gente busca sempre conectar um benefício com aquilo que a gente acredita também e aquilo que a gente vem trabalhando. Quando a gente fala de saúde e bem-estar, qual programa que tem? Porque vai muito mais além de um plano de saúde odontológico, que é super importante, é super válido. Mas o que a empresa está fazendo também? Não adianta eu colocar o colaborador para trabalhar 12 horas ali e a pessoa ter burnout e falar, nossa, mas eu cuido da saúde dos colaboradores, eu dou um plano de saúde para eles. Não, vai muito além disso. Como é que eu estou cuidando dessas pessoas? Hoje o iFood, a gente tem um plano super robusto que a gente chama de iDoc, que tem desde médico dentro do iFood, que tem um ambulatório, mas a gente tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Às vezes a pessoa não precisa ir no médico, porque às vezes você vai no médico e você pega ainda uma bactéria, se torna a situação pior ainda. Poxa, você consegue ligar para o nosso médico, ele consegue fazer um teleatendimento com você. Poxa, às vezes você consegue passar com o nutricionista do iFood. Então a gente tenta cercar de todas as maneiras. E quando a gente está falando, exemplo de bem-estar aqui, que conecta muito com a nossa cultura, não é só sobre o indivíduo. Porque às vezes aquela pessoa é casada, às vezes não é ela que está doente, às vezes é um familiar que está doente. Não adianta só olhar o colaborador, às vezes olhar a estrutura familiar daquela pessoa. Eu tenho certeza que o case que a Ci trouxe aqui sobre o jantar, Carol ficou feliz e esposo de Carol ficou feliz também. Esposo de Carol sai falando para os amigos sobre o quanto que a empresa, a Nike, cara, reconhece o colaborador, promove experiências. E também, Mari, quando a gente fala para não ficar listando esses benefícios, como é que a gente também passa a mensagem também? Poxa, como é que eu não falo mais sobre benefício? Eu construo narrativas. Poxa, como é que eu falo, vamos supor, para toda empresa, como é que a gente está se posicionando? Exemplo simples, gente. A gente tem times saudáveis, que é um programa que tem dentro do iFood, custa R$0, porque a gente sempre vai achando que benefícios é dinheiro, e não é sobre isso. Benefícios está muito mais além disso. A gente tem uma lá que se chama Times Saudáveis, que é uma reunião de alinhamento, que a gente faz push-check. Tinha uma pessoa que ela voltou de licença maternidade, ela sempre entrava na agenda 10 minutos atrasada. Pra gente é super normal, a pessoa é mãe agora. Cara, ela vai entrar atrasada porque até a babá chegar, passar todas as responsabilidades ali pra babá, então a gente estava tratando daquela forma tranquila. E a pessoa sempre estava pedindo desculpa. E a gente, não precisa se pedir desculpa, pra gente tá tudo bem. Mas a gente viu aquele desconforto, e a gente teve uma agenda de times saudáveis. Ela falou, gente, peço desculpa porque eu sempre estou chegando 10 minutos atrasada na agenda de terça-feira. E a gente falou, então vamos estabelecer um combinado. Na agenda de terça-feira a gente começa às 9h15, te ajuda? Aquilo muda a rotina dela, porque ela vai conseguir saber que ela vai poder entrar às 9h15 e ninguém vai estar julgando ela, porque às vezes é muito sobre o julgamento. Então, o time saudáveis nosso do iFood, ele nos ajuda também a ter esses combinados também. Porque uma coisa é o que eu falo e outra coisa é como a pessoa escuta.
Então, são várias ferramentas que a gente tenta buscar, que não é sobre listar, é sobre realmente o nosso propósito, o nosso valor e nossa cultura. Porque a cultura ela tem que permear tudo. Poxa, quando a gente está falando da jornada do colaborador, poxa, no primeiro dia, ele está vivenciando já a cultura? Naquele dia o onboard dele, ele já tem que sentir a cultura da empresa. Que ali ele vai conseguir se identificar também. A gente tenta fazer isso antes. Já no pré-onboard, a gente já vem fazendo um aquecimento com ele para ele sentir como é que é a cultura. Porque é justamente aquilo. Porque no LinkedIn cabe tudo. No PPT cabe tudo. Às vezes tem lá piscina de bolinha. Não é sobre aquela piscina de bolinha que a empresa tem. O iFood não tem, tá, gente? Então, é um encantamento que parece uma Disney. Gente, o ambiente de trabalho não é uma Disney. É um ambiente desafiador, tem uma cultura que a gente eleva a performance da pessoa. Então, a jornada e a gente fazendo checkpoints ali através dos benefícios é super importante. O iFood também tem a parte ali de desenvolvimento. Todo mundo sofre ali na parte da avaliação de desempenho. Parece que é o seu último dia de empresa, se você for mal numa avaliação de desempenho. Não, aquilo ali é para mensurar a sua performance. Como é que a gente vai te ajudar também através de um plano de PDI? Gente, um PDI também é um benefício também. Não é sobre a empresa estar patrocinando, é sobre, às vezes, você ter uma mentoria, você ter um coach ali para te acompanhar. Então, esses marcos acabam sendo importantes na jornada do colaborador para ele entender, porque isso reflete na vida pessoal. O exemplo aqui se eu também já fiz esse case aqui, os líderes não acreditam na gente. A gente teve, inclusive, com o time de iFood Benefício, eles fizeram uma campanha super boa, Michel, vamos dar premiação. Eu falei, gente, eu acho que não é sobre premiação. Vamos conectar eles com o iFood também. A gente chamou o nosso diretor sênior, falou, vamos fazer um café da manhã, todo mundo ali, para eles entenderem um pouco sobre a carreira desse diretor sênior. Cara, eles saíram encantados. Tipo, eles tiveram insights, falaram, nossa, eu nunca tinha pensado que era isso. Então, às vezes, é sobre outros tipos de benefício também. Mas eu sempre falo, conectar isso com a jornada do colaborador. Porque o que vem fácil, por vezes, não gera tanto valor. Tipo, às vezes a pessoa vendo que é um reconhecimento, vê, poxa, foi o meu esforço ali, cara, isso não tem como a gente pagar, mensurar. É muito legal, Michel, porque você falou da narrativa, assim, né? Do quanto a narrativa compõe. Eu, Mari, por ser palestrante de bom humor, eu vivo o universo da cultura. E nós sabemos em RH que cultura é perfumaria, assim, para os líderes e para o board, assim. Se der certo, a gente investe. Se der certo... E em todo o seu discurso, a gente vê que todo resultado provém da cultura. Então, eu acredito que como RH, criar essa narrativa do vender sem vender. Não é a gente ir lá e falar do benefício, porque tem que ter o benefício. Não, a cultura por trás que a gente está costurando do que chega é muito mais importante para aquele líder tomar a decisão de comprar a nossa ideia do benefício, né? Não é só o benefício por ele, assim. Essa narrativa é muito interessante. Ontem eu comentei aqui, gente, o iFood foi meu primeiro cliente. Quando eu me tornei Mariana com Y, o iFood que acreditou em mim. O iFood que falou, a gente acredita nessa narrativa do bom humor, hein? Michel, a gente já conhece há 60 anos, né, Michel? Cheguei lá no iFood, era tudo mato. Eram 500 colaboradores quando eu cheguei no iFood. E a gente construiu muita coisa junto. E uma das coisas que eu lembrei, que você trouxe sobre essas narrativas gratuitas que a gente pode colocar, me chamaram no meio da pandemia porque tinha uma área que estava o caos de estresse. Mari, tá muito difícil, eram 60 pessoas. E eles falaram, eles estão muito estressados, eles estão brigando, fofoca. Gente, isso acontece, não sei se é só no iFood, né? Só um caso isolado. Nas empresas que eu trabalhei nunca Nunca, né? Nunca vi, gente, nunca vi. Você passa na Copa no horário... E aí, eles estavam falando, poxa, vamos fazer algo. E também nessa, do tipo, o que a gente vai dar? Eu falei, gente, na boa, quando as pessoas não se conhecem, elas se defendem. E é isso que está acontecendo. A gente precisa fazer algo para elas se conhecerem. E aí, não, vamos fazer um team building. Eu falei, que team building? Vamos contar histórias. E aí eu lembro, foi a primeira vez que eu fiz esse modelo, depois apliquei na Porsche também. A gente abriu a câmera da pandemia, então a gente abriu. Eu falei, gente, agora a gente vai começar aqui. Eu quero ouvir como foi o primeiro dia de vocês aqui na empresa. E aí começou as histórias mais sérias, assim, né? Só que aos poucos a galera começa a se conectar. Pô, comigo também. Aconteceu isso, aquela pessoa se conectou. Aí eu comecei a adentrar na vida pessoal. Gente, vamos contar então aqui histórias de tombo. Quando vocês caíram? Aí um conta uma história, outro conta outra. Aí a gente chegou na parte que foi melhor de todas. Histórias de primeiro beijo. Ali, na boa, a gente ganha, batemos todos os recordes, Oscars garantidos. Naquele momento, as pessoas começaram a se conhecer. E aquele, para mim, foi um case do tipo, a gente não investiu em nada,
mas a gente ouviu histórias. Então, isso da narrativa, naquele momento, a gente aprendeu o que eles estavam precisando. Eles ficam muito mais abertos. Isso, gente, o embasamento teórico disso que eu fiz é de um livro que chama Pense como um Monge, do Jay Shetty. Ele fala de autoestima e ego. Quando a gente está com o ego alto, a gente só quer se proteger. Quando a gente começa a trabalhar autoestima, a gente desenvolve, a gente quer alcançar junto com o time. Então, construir narrativas para os benefícios de vocês faz toda a diferença. Pode parecer bobagem, fala assim, ai, poxa, olha lá vem o RH contando história. Que é isso? A gente tem esse perfil. Mas se a gente mostra resultado, a gente tem mais autoridade para tomar decisão. Então, ouvir a história dos colaboradores de vocês vai trazer insight para ver qual é a premiação, vai trazer insight de qual o benefício que cabe. Faz sentido, Michel? Não, faz todo sentido, Mari. Aqui é você se conectar de uma forma genuína, não para cumprir um protocolo. Já teve agendas que eu parei e falei, a pessoa não tá bem, gente. E isso é se conectar. Poxa, não é aquela agenda que vai fazer o iFood deixar de ter 5 milhões de pedido, cara. Essa agenda eu consigo fazer depois. Você está em contato com a pessoa. O que a Si trouxe é uma escuta ativa, mas é uma escuta genuína. Não tá ali, tô cumprindo aqui meu papel. Então, essas narrativas nos ajudam a contar as histórias. E usar a liderança também é muito importante. A gente não, hoje o iFood está com quase 8 mil colaboradores. Eu tenho que usar essa liderança para ela disseminar essa história também. Então, às vezes, o líder que passa a mensagem também através do iFood, ele acaba sendo um porta-voz também. Então, eu preciso trabalhar muito forte essa liderança para ele estar conectado com a nossa cultura. Então, de novo, a gente volta para a cultura. Porque a cultura forte é que faz a gente chegar onde a gente quer chegar. Cis, quer acrescentar algo? Eu queria dizer que eu acho que, assim, a gente como recursos humanos tem que ter uma narrativa, a gente tem que contar uma história. Mas como foi dito, muito bem dito aqui, a história mais importante, a mais legitimada vai ser aquela que não foi contada pela gente, mas foi contada pelo próprio colaborador. Quando ele indica a empresa, cara, tem uma vaga lá na minha empresa, não, você precisa ir, porque você precisa ver como é legal. Além de, puxa, tem um salário que é bacana, tem benefícios assim, tudo que você pode imaginar, você vai receber lá, mas além disso, as pessoas são legais, o ambiente é leve, não é leve todo dia, né, gente? De novo, vamos normalizar. Mas, assim, quando você está com problema... Porque é uma coisa que eu digo na Adidas, toda vez que eu estou entrevistando, eu entrevisto, quando é uma posição de diretoria, assim, e aí o candidato me pergunta, o que você poderia me dizer sobre a cultura? Eu sempre digo, se você estiver trabalhando aqui e você tiver um problema e falar assim, gente, estou com um problema, vai aparecer pelo menos 10 pessoas para dizer, me conta o que você está passando que eu quero te ajudar. Eu tenho o caminho. Não, eu vou fazer alguma coisa por você. Então, e isso não tem preço. Agora, eu também gosto de dizer que recursos humanos não... Todo mundo aqui é RH? Não? Parabéns. Parabéns por estar aqui. Parabéns por estar aqui. Mas, assim, quem é RH, a gente tem... Recursos humanos. Eu faço gestão de pessoas. Meu ponto de vista, não. Eu não faço gestão de pessoas. Eu, Silene Rodrigues, não contrato, não demito, não promovo, eu não treino, eu não desenvolvo, porque quem faz isso é o gestor. Eu crio ferramentas de facilitação e eu crio espaços onde essas iniciativas podem acontecer. Isso é Mari, incrível, deixa eu né? só complementar Claro. aqui. Eu acho que o que a Si trouxe é super importante sobre... A gente acaba sendo porta-voz dessa empresa também. E no livro A Regra Não Tem Regra, da Netflix, ele fala muito sobre pessoas engajadas, pessoas de alta performance, inspira outras pessoas também. Você vai criando uma comunidade. Se você entra num ambiente que as pessoas estão de mau humor, desmotivada, você meio que permeia aquilo também. Então, às vezes, o ambiente ali é um ambiente que tem que ser benéfico também. Então, isso acaba sendo muito importante. Então, por isso que aqui no iFood a gente sempre tá, às vezes, no modelo híbrido, a gente sempre tenta acompanhar, porque essa inspiração de uma pessoa fala, nossa, eu me inspiro naquela pessoa, aquela pessoa me engaja, cara, eu vejo ela ali, uma pessoa alta performance, aquilo acaba permeando para todo mundo. Então, acho que isso já é uma correlação muito boa. Arrasou, gente. As emoções, de fato, elas contagiam, né? Eu falo de bom humor, só que ninguém é feliz o tempo inteiro, né, gente? Isso é uma utopia. O que eu falo é a gente tem que levar ferramenta e trazer esse bem-estar para a gente sofrer menos no processo. E quando a gente fala disso que permeia, eu não sei se vocês sabem por que criaram festas. As festas nasceram porque a gente queria se contagiar com as emoções. Então as pessoas falaram, eu quero ficar bem, igual a gente fica bem. Eventos presenciais existem para a gente se contagiar com emoções. Só que
que a gente sabe que às vezes tem departamento que está contaminando as emoções. E aí vai levando para a liderança. Então, o nosso papel é a gente trazer esses insights para a gente começar a contagiar emoções construtivas, né? E aí eu queria propor aqui, gente, espaço pequeno, a gente tem que aproveitar para trocar mais. Vou abrir o microfone para vocês, queria ouvir de vocês. Se vocês têm algum exemplo de uma promessa, de algum benefício que de fato entrega isso no dia a dia de vocês, algo que aconteceu. Se alguém quiser compartilhar histórias, vai ser muito bacana. Alguém quer começar? Falando de algum benefício interno? Boa. Ô, Michel, obrigada, querido. Lá no escritório, hoje a gente é um dos poucos escritórios ainda de contabilidade que está trabalhando no modelo híbrido. E uma das colaboradoras do DP, ela tem um filho que é autista. E a gente tem, né, o híbrido, e só para essa colaboradora a gente abriu uma exceção de fazer um híbrido diferente. Porque ela não conseguia conciliar os horários de levar o filho dela na terapia. Então, eu como gestora, eu ouvi ela, eu levei essa situação dela para a diretoria e a gente conseguiu abrir essa exceção e para ela, assim, não tem salário que pague ela poder sair 1 hora mais cedo do que todos os outros colaboradores para ela poder levar o filho dela na terapia. Legal, obrigada por compartilhar. Mais alguém quer compartilhar? Aqui, ó, por favor. Porque traz insights pra gente pensar junto, assim, no time, né? Eu tô no Cicobi Advocacia, a unidade que eu trabalho, a gente tem em torno de 110 funcionários e a gente começou com um jornal na nossa intranet. Então, assim, eu e a coordenadora do RH, né, a gente fica o tempo todo pensando em ações e ali dentro a gente vem trazendo histórias de colaborador, a gente tem um grupo que é multiplicador do time, né, que é o pessoal que fica desenvolvendo as equipes, e foi bem surpresa assim, entre eles se ver no jornal. Então a gente fica divulgando, né, fica levando coisas da cultura, né, de tudo que a gente tem escutado aqui. São tiras curtinhas, né, que a gente leva para o pessoal a cada 15 dias e eu acho que tem gerado um engajamento bem positivo. Olha só, muito bom. Mais alguém, gente? A gente quer ouvir os exemplos, os benefícios. Alguém quer passar uma receita de bolo também? A gente está abrindo aqui, tá ali. Nossa, a gente aprende muito com os equívocos. Aliás, é para isso que eles existem. A Amy Edmondson, no último livro que ela publicou, ela foi a que cunhou esse termo de segurança psicológica. E ela escreveu um livro recentemente, acho que é 1 ano e meio, e ela fala sobre falhas inteligentes. Então, e ontem eu estava na plenária, participei de um painel lá, e eu falei, não tem inovação, gente, não tem inovação sem tentativa e erro. Se não errar, não inova, né? Então, e a gente precisa, eu também sempre falo para o meu time, vamos inovar até nos erros, não vamos cometer o mesmo erro mais de uma vez. Vamos cometer erros diferentes. Mas quando a gente aprende com aquilo que não deu certo, nossa, pode ser muito rico. Incrível, porque adulto não gosta de falar que erra, né? Adulto morre de medo de pergunta, morre de medo de exposição. Você me trouxe, a gente falou de segurança psicológica, tem um livro que chama Pense como um Freak, que é o mesmo dos criadores do Freakonomics. E ele fez uma analogia dos batedores de pênalti, que a metade chuta para um lado, a metade chuta para o outro, só 2% chuta no centro do gol. Só 2% dos batedores de pênalti chutam no centro do gol. Só que é matematicamente comprovado que a gente faz mais gol chutando no centro. Olha isso. A gente tem mais chance de fazer gol se a gente chutar no centro. Por que o jogador não chuta? Porque se o goleiro pegar, a torcida vai vaiar. E muitas vezes a gente adulto, a gente passa por isso no erro. Você está na reunião, aí você pode marcar um golaço, fazer algo super inovador, uma ideia super fora da curva. Só que você fala, mas se alguém pegar aqui, vão rir da minha cara, não vai dar certo. Deixa eu chutar no cantinho mesmo, fazer o que eu sempre faço. Não vou inovar, não. Deixa eu chutar aqui no cantinho, que aí se der certo eu faço o gol. Se não der, ninguém vai falar de mim. Então, isso de trazer o erro, é óbvio que nem todas as vezes a gente vai chutar no centro e gastar essa ficha na reunião. Mas o quanto a gente está trazendo para a nossa liderança um ambiente seguro para que, como ele falou lá na Adidas, eu vou chutar porque alguém vai aparecer para me ajudar. E a gente tirar essa casca do adulto ter que acertar sempre. A gente vai errar. Então, se a gente se permite errar, a gente está criando uma cultura e um time que erra tranquilo. Fala, não, só que não pode errar no mesmo, né, Cia? Vamos inovar até nos erros. Vamos inovar. Mais alguém, gente, quer trazer algum exemplo de benefício? Algo que existe no dia a dia da companhia, o que vocês já aplicam? Um de cada vez. Muito bem, tá? Espere que eu levo aqui, eu levo.
A nossa ideia é bem parecida com a da nossa amiga aqui. Nós fizemos o jornal também na empresa e no final a gente deixa um link onde o pessoal pode contribuir para próximas edições. E o legal é que eles vão trazendo dificuldades, conquistas, vão dando ideias para as próximas edições. Então, isso traz o senso de pertencimento. Então, nas edições seguintes, a gente coloca, né, algumas sugestões e aí eles têm aquela vontade de, eu quero ver a próxima edição. A ideia que eu dei está rolando lá no jornal. Então, assim, é muito bacana você deixar esse espaço aberto para eles contribuir. Então, a gente tem tanta ideia que a gente tem que filtrar. E isso faz o colaborador sentir o pertencimento da empresa. Então, é bem bacana essa ideia, tá? Se vocês puderem colocar lá na empresa de vocês, vai ser bem bacana. Aí abre a caixinha de ferramentas, vai abrindo. Obrigada, tá. Alguém mais, gente? Coloca um link para o Forms no final do e-mail, é isso? Muito bom. Simples e a galera participa, né? É se sentir parte, isso é muito poderoso, né? É o salário emocional. Mari, se você me permite, Por isso, favor. né? Quando a gente abre espaço para as pessoas participarem, gente, eles adoram, eles querem participar, eles querem dar opinião. E aí, quando você tem um projeto, você vai implementar um novo benefício, você vai fazer uma transformação cultural, você vai... Qualquer projeto que você tenha. Minha dica aqui é conquiste o buy-in das pessoas envolvidas. Venda essa ideia. E qual é a melhor forma de vender uma ideia? Quando você deixa o outro participar. Quando ele sente que ele é parte dessa construção. Aproveitando, a minha pergunta era praticamente essa, assim, eu quero continuar, porque eu quero que você traga dicas para quem está começando a colocar essa cultura de benefícios, essa cultura de construção. O que pode, o start, assim, que você falou, por exemplo, o buy-in, o que eu faço? Quem não tem nada, não tem ferramenta, não tem o time ajudando, porque tem essa galera, né? Tem gente que já tem o líder junto com a gente, a empresa já comprou, tem gente que não tem nada disso. Qual dica você daria para a pessoa começar essa cultura dos benefícios, né? Para aprimorar? Eu sou uma pessoa que gosta muito de dados, né? E pela minha experiência, contra fatos não há argumentos. Então, conhece o mercado no qual você está atuando. Entende o que o mercado está fazendo. Entende, por exemplo, qual é o teu nível de absenteísmo ou o teu nível de turnover. Por que as pessoas estão saindo da companhia? E será que o mercado está mais atrativo do que você? A partir daí, você desenvolve o teu projeto. Fala, bom, tá, o mercado oferece XYZ benefícios que eu não ofereço. Talvez eu não consiga começar oferecendo tudo. Não tem problema, a gente começa pequeno e depois a gente aumenta. E aí, para você ganhar, conquistar esse buy-in, para você vender essa ideia, conseguir essa aprovação, leve dados. Leve dados, leve fatos. Porque, de novo, contra fatos não há argumentos. Quando você vai conversar com o negócio especificamente, né, para dizer por que você está fazendo isso, de novo, comece com o porquê. Por que é importante e por que é importante agora? Porque alguém pode falar para você, não, mas agora não é a nossa prioridade. Não, mas por que é importante agora? Né? Eu acho que eu começaria por aí. Cara, por que é importante agora é a pergunta que resolve a vida. Porque muitas vezes a gente vai para a ilusão também, né? A gente começa a criar cenários e de fato desce isso. Por que é importante agora? Nossa, essa pegou aqui, olha só. Inclusive ontem a gente estava aqui com a Tati da ThinkWork, tem vários, lá no Acrescenta a gente está com esse material, porque a gente falou, né, quanto mais dados a gente vai para a reunião, mais autoridade você tem para a decisão. Então, mais os líderes, mais o time vai te ouvir para você seguir, assim. Então, sim, muito obrigada por isso. E, Michel, eu queria continuar aqui, porque eu fiquei curiosa com uma coisa, que você falou de muitos processos da cultura, mas tem um desafio aí de equilibrar personalização e consistência, Michel. Como que vocês têm usado esses dados escutativa para manter essa consistência dentro lá do iFood? Eu acho que a Ci trouxe aqui uma parte importante. Comece pelos dados. Eu não tenho os dados. Gente, parou. Todo mundo tem dados hoje, é um arsenal de informações que vocês têm. É dados demográficos, você sabe qual geração a pessoa é. Hoje, cada vez mais, os colaboradores são plurais, então, dados a gente tem. Às vezes ele está da melhor maneira, não, mas vai ter um trabalho ali de mineração de dados. Começa pelos dados, você vai conhecer as pessoas. E quando a gente fala de flexibilização, cada pessoa é única. Não adianta eu tentar fazer
para todo mundo igual, pessoas são diferentes, ela tem uma estrutura familiar diferente. Então, você tem que começar a ter essa flexibilização, entender como é que você faz essa flexibilização de uma forma escalável, porque senão daqui a pouco você perde o controle. No iFood, a gente tem uma matriz de consistência e o que é que a gente consegue flexibilizar. Exemplo, a gente tem verba de PDI. O nosso direcional cada vez mais está para inovação e inteligência artificial. Parte daquela verba de PDI, a gente vai direcionar para cursos e desenvolvimento sobre inteligência artificial. A outra parte é sobre o seu soft skill, porque cada um vai ter uma coisa para desenvolver de soft skill diferente ou de hard skill. Então, a gente consegue trabalhar de uma forma o que vai ser uniforme para todo mundo e o que eu consigo flexibilizar. E no final do dia, eu já estou flexibilizando. Então, acho que é importante você ter essa linha tênue. Exemplo, plano de saúde. Todo mundo vai ter plano de saúde dentro do iFood hoje. Não pode um colaborador não ter plano de saúde. Sabe o que acontece? Ah, eu não preciso porque o meu cônjuge tem. O cônjuge perdeu o emprego, espero que isso não aconteça, você também perde o seu plano de saúde. Aí depois eu não consigo te colocar no meu plano de saúde por causa de carência. Então, obrigatório todo mundo ter plano de saúde. Mas você escolhe o seu plano de saúde que você quer ter. Poxa, eu já tenho uma doença pré-existente, então eu quero um plano de saúde um pouco melhor, porque você consegue fazer o upgrade e o downgrade. Então, olha, eu estou padronizando que todo mundo vai ter aquele plano de saúde pelaquela operadora, mas a flexibilidade é que você escolhe o seu modelo de plano de saúde. Então, isso a gente consegue ir trabalhando, porque acho que o indivíduo a gente tem que respeitar a natureza de cada um, Mara. Então, acho que são várias iniciativas que a gente tem que Muito a gente legal. faz isso. iFood Benefícios surgiu de uma necessidade nossa. No meio de uma pandemia, como é que a gente vai fazer a alimentação do trabalhador? Então, ali a gente começa a provocar toda a flexibilização de benefícios que tem. Hoje a gente tem outras players também no mercado, mas é justamente por isso, cada indivíduo é um. Às vezes eu não quero falar sobre vale-refeição. Poxa, às vezes para mim me interessa vale-alimentação, que eu consigo ir na feira e fazer compra. Não, eu sou uma pessoa solteira, cara, eu não sei nem cozinhar. Peço iFood. Então, é isso. Então, acho que a gente consegue flexibilizar nos detalhes também. Muito Gente, legal. eu não cozinho e eu peço iFood quase que diariamente. Aí, iFood, olha aí, ó a dica aí, hein, ó. Ai, adorei. Gente, assim, eu cozinho, mas não cozinho tão bem também, Silene. Vou trazer isso não, cara, ó. Muito bem, gente, a gente tá chegando na reta final aqui. Cadê o ar, gente? Ah lá, que naturais, tá tranquilo. Espontaneidade. Espontaneidade é tudo. Incrível. Chegando na reta final, eu queria as considerações finais de vocês, Si, Michel, que vocês quiserem acrescentar para tudo que a gente conversou aqui, deixando para a galera essa vivência dos benefícios, por favor. Bom, para mim é assim, coloquem sempre o ser humano no centro de tudo que vocês fazem. E conectando um pouco com essa questão de como eu vendo um projeto, eu gosto de dizer, na regrinha 1, 2, 3. Você leva um problema com 2 pontos de vista e 3 soluções possíveis. Muito bom. Excelente, adorei, gente. Repete aí, Si. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um problema, 2 pontos de vista e 3 soluções. Não espero menos agora. Maravilhosa. Arrasou. Essa fórmula é sucesso. Mário, eu acho que aqui, pra gente que é de RH e também não de RH, eu acho que o desenvolvimento é contínuo. Eu acho que o RH ele passa por diversas transformações e vai continuar se transformando. Então, eu acho que colocar o indivíduo no centro faz parte disso. Eu acho que está alinhado com o propósito também. Ontem o iFood, depois vocês dão uma olhada, a gente lançou a Trilha do Futuro em parceria com a SPM. Poxa, não é só sobre um curso de desenvolvimento. Ali a gente também fala sobre os nossos valores. A gente fala de diversidade. Então, 150 bolsas destinadas para pessoas pardas e negras. 0,800. Então, depois vocês entram lá, se inscrevem também. Então, isso está muito conectado, benefícios com os nossos valores. E eu vou ter lá um painel que eu vou estar dando aula sobre produto e inovação. Tem outros especialistas do iFood também, mas para vocês entenderem o quanto que a empresa realmente, qual é o propósito dela. Porque não é mais só sobre falas. Cara, é sua narrativa gerando um propósito lá na frente. Então, acho que é isso. Gente, uma salva de palmas para essa dupla. Deixaram o melhor pro final, assim, cadê fogos aqui, João? Tem que ter fogos. Quero fogos, hein, gente? Quero fogos, aquela pessoa exibida, né? Eu quero fogos aqui. Só pedir 50 toalhas brancas. Toalhas com meu nome bordado, melões em pelotas, com chia, aquelas... Gente, alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Um de cada vez, gente, muita gente. Você?
Você leva lá, Gi? Como eu comentei, eu não sou de RH, mas gosto muito desse mundo. Eu estou na parte de liderança agora, então assim, me envolver com RH está sendo uma coisa muito importante. Eu gostaria realmente de agradecer, porque eu estava enxergando de uma forma totalmente diferente o RH. E eu vejo sim agora que vocês, que trabalham nessa área, são intermediários de um momento que eu preciso, geralmente, né? Então vocês estão para me apoiar, mas também estou aqui para ajudar vocês como intermediário com a minha equipe. Então, acho que isso é essencial e eu realmente gostaria de agradecer a oportunidade. Gente, uma salva de palmas. A gente quer que todos os líderes sejam que nem você! Caramba, a gente quer os líderes tudo aqui também, cara. Entendendo o quanto o RH é a ponte, cara. Que discurso lindo. A gente tá emocionado aqui. Nossa, sem querer mandei no grupo da empresa aqui, gente. Olha só. Vazou um vídeo aqui. Todo RH mandando para toda a liderança. Esse depoimento que emocionou todo mundo. Obrigada por estar com a gente, viu? E conte com o RH. Esse é o posicionamento. É ser ponte, é construir, é entender que... eu falo que às vezes vai criando uma... é um contra o outro, né? Isso é muito comum dentro da organização, gente. Tem uma equipe contra a outra. Então, a gente entender que a gente está trabalhando junto facilita muito o nosso encontro. Obrigada, viu, gente? E vocês também, muito obrigada por estarem aqui presentes. Essa dupla maravilhosa, obrigada. Foi muito bom estar aqui. E a gente entendeu hoje que EVP não é só um slogan bonito, nem uma página de carreira com foto feliz. A gente entendeu essa, né? É uma promessa que precisa ser entregue na rotina e os benefícios são parte fundamental desse processo. Se você quer continuar explorando esse universo, segue o iFood Benefícios nas redes sociais e conheça o Acrescenta, ó, aqui, ó o merchan aqui, ó, que lindo. Nosso portal de conteúdo com artigos, e-books, podcasts e tudo que você precisa para construir um RH mais estratégico, humano e conectado com a nova economia. Mais uma vez, Michel, Si, muito, muito obrigada. E vocês por terem compartilhado a moeda mais cara do mundo, que é o tempo, com a gente. Uma salva de palmas! Arrasou, gente! Obrigado, um ótimo dia para vocês, viu? A gente fica super à disposição. Obrigado, Bom pessoal, evento! bom evento.